Já parou para pensar como é que uma empresa decide o que vai produzir? E mais, quanto vai produzir? Bom, nesta análise, a gente vai desvendar essa questão usando um exemplo que, vamos combinar, todo mundo adora: pão de queijo. A pergunta pode até parecer simples, mas a resposta, olha, ela revela a lógica por trás de cada decisão de negócio que existe. Sério, desde a padaria da esquina até uma gigante da tecnologia. No fim, é um cálculo que pode definir o sucesso ou o fracasso de uma empresa. No fundo, o que a gente está falando aqui é sobre como as empresas pegam ingredientes, que a gente chama de insumos, e transformam em produtos. E a nossa padaria vai ser o nosso guia para entender direitinho como isso funciona na prática. Então vamos lá. Todo negócio, não importa qual seja, começa com os mesmos blocos de construção. São literalmente os ingredientes da receita para fazer qualquer produto ou serviço. No caso do nosso pão de queijo, é fácil de ver. Os ovos, o polvilho, tudo isso é matéria-prima. A pessoa que está lá, botando a mão na massa, representa o trabalho. E o forno onde a mágica acontece, isso é o capital. Guarde bem esses três: matéria-prima, trabalho e capital. São os pilares de tudo. E o mais interessante é como cada um desses fatores recebe pelo seu serviço, digamos assim. O trabalho é pago com salários. O espaço físico, que os economistas chamam de terra, e aqui entra o terreno, os recursos naturais, tudo, gera aluguel. E o capital, como o nosso forno, é remunerado com juros e lucros. É basicamente assim que a economia distribui o valor que foi criado. Agora, uma das coisas mais importantes que uma empresa precisa fazer é separar as decisões do agora dos planos para o futuro. E claro, na economia, isso tem nome e sobrenome. O ponto-chave aqui é o seguinte: não estamos falando de um calendário de dias ou de anos. A diferença é sobre flexibilidade. O curto prazo é qualquer período em que pelo menos um fator de produção está fixo, travado. Para nossa padaria, é o forno. Já no longo prazo, aí tudo pode mudar. Dá para comprar mais fornos, alugar um lugar maior, o céu é o limite. Olha como a diferença fica clara aqui. No curto prazo, se a meta é fazer mais pão de queijo hoje, a solução é contratar mais uma pessoa para usar o mesmo forno. É uma decisão rápida, para ontem. Já no longo prazo, o plano é muito maior. É construir uma cozinha nova, com mais fornos. É uma visão de crescimento. Ok, vamos mergulhar no curto prazo. A gente tem um único forno, ele não vai mudar. A pergunta é: o que acontece quando a gente começa a variar o único fator que a gente pode, ou seja, o número de padeiros? Essa pergunta é a essência do que a gente chama de pensamento marginal em economia. É uma das ideias mais poderosas que existem. O foco não é no total, mas no impacto de cada nova unidade. O que acontece com o próximo trabalhador? O que acontece com o próximo pão de queijo? Vamos dar uma olhada nessa tabela com calma. Com um empadeiro, saem 100 pães. Entra o segundo e a produção total pula para 300. Opa! Quer dizer que esse segundo padeiro sozinho adicionou 200 pães. Por quê? Especialização. Um cuida da massa, o outro do forno. Com o terceiro, a produção é extra de 300. Incrível! Mas, a partir do quarto, a coisa começa a mudar. O produto extra, o produto marginal, começa a cair. E olha que loucura. Com 8 padeiros, o oitavo não adiciona nada. Zero. E o nono? Ele, na verdade, atrapalha. A produção total até diminui. E este gráfico aqui mostra exatamente essa história. A produtividade de cada novo padeiro sobe, chega num ponto máximo e depois começa a despencar. É a vida real. Chega uma hora que ter mais gente na mesma cozinha não ajuda mais. O pessoal começa a se esbarrar, um atrapalha o outro. E esse fenômeno tem um nome famoso: a lei dos rendimentos decrescentes. É, sem exagero, uma das leis mais fundamentais da economia. Ela basicamente diz que não dá para adicionar um ingrediente variável sem parar, esperando que a produção aumente para sempre. Uma hora, o retorno diminui. E aqui a ficha cai de vez. Olha só que legal a relação entre as duas curvas. A produção total, que é a curva de cima, para de crescer e atinge o seu ponto máximo exatamente quando a produção do último padeiro contratado, a curva de baixo, chega a zero. A partir desse ponto, meu amigo, contratar mais gente só piora as coisas. Muito bem, superamos a crise do curto prazo. Agora vamos para o longo prazo. O horizonte onde a padaria tem total liberdade para mudar tudo. Não só o número de padeiros, mas também o de fornos. A ferramenta que os economistas usam para pensar nisso se chama isoquanta. Calma, um nome esquisito, mas a ideia é simples.
ISO quer dizer igual e quanta vem de quantidade. Então, é uma linha que mostra todas as combinações possíveis de fornos e padeiros que resultam na mesmíssima quantidade de pão de queijo. Então, esse mapa de isoquantas mostra as opções na mesa. Digamos que a meta é produzir 750 pães. A padaria pode fazer isso com muitos padeiros e poucos fornos, ou com poucos padeiros e muitos fornos. A decisão vai ser descobrir qual dessas combinações tem o menor custo. É pura otimização. Agora, a grande pergunta do longo prazo é sobre escala. Se a empresa resolve dobrar tudo, dobrar o número de padeiros e o número de fornos, o que acontece com a produção total? A resposta para isso vai dizer muito sobre a eficiência do crescimento dessa empresa. Vamos ver isso visualmente que fica mais fácil. No gráfico da esquerda, o espaço entre as linhas é o mesmo. Isso quer dizer que para dobrar a produção, precisa dobrar os insumos. São os retornos constantes. Agora olha o gráfico da direita. As linhas ficam cada vez mais pertinho uma da outra. Sabe o que isso significa? Que para cada novo salto na produção, a empresa precisa de cada vez menos insumos extras. Isso, meus amigos, é o sonho de qualquer negócio. Retornos crescentes de escala. Para fechar, vamos ver bem rapidinho como os economistas pegam todas essas ideias e transformam numa linguagem universal, que é a matemática. Essa famosa função de produção, ela só está dizendo que a quantidade produzida, o Q, é uma função do capital, K, e do trabalho, L, que foram usados. É basicamente a receita da nossa padaria, só que escrita numa equação. E aqui tem um atalho genial. Em muitas funções de produção que a gente vê por aí, basta somar os expoentes. Se a soma der mais que 1, a empresa tem retornos crescentes de escala. Se der igual a 1, são constantes. E se for menor que 1, são decrescentes. É uma regrinha de bolso para uma ideia super poderosa. Então, para a gente amarrar tudo, toda empresa, no fundo, é uma combinação de fatores de produção. Ela opera com duas mentalidades: a de curto prazo, onde tem que lidar com os rendimentos decrescentes, e a de longo prazo, onde o grande objetivo é encontrar a escala mais eficiente possível. E fica aqui uma reflexão. Da próxima vez que a gente observar uma empresa, seja uma que está bombando ou uma que está passando por apuros, vale a pena se perguntar: isso é um problema de curto prazo, de rendimentos decrescentes, ou é uma questão de longo prazo, de acertar a mão na escala? O dilema da padaria, no final das contas, é o dilema de toda a economia. Essa foi a nossa análise de hoje.